Eita, minha gente! O clima tá fervendo na mansão do Power. Mais uma vez, Radamés e Carol estão dando o que falar. Parece que o casal tá empenhado em criar novela dentro do reality, e com direito a muito drama e, segundo os internautas, várias historinhas. Hoje, segunda-feira, rolou mais uma dessas situações que fazem a gente duvidar se o programa é um reality ou uma peça de teatro. Radamés saiu comentando pra todo mundo na casa que Domin estaria prestes a ser expulso do jogo. Isso mesmo que você ouviu, expulso. Só que tem um detalhe curioso nisso tudo. O próprio Domin não sabe de nada. Ele segue tranquilo, relaxado no sofá ao lado da esposa, como se nada tivesse acontecido. Até o momento, não houve nenhum chamado da produção para ele, nenhuma conversa oficial, nada. Segundo Radamés, tudo teria começado de madrugada, quando ele alega que se sentiu ameaçado por Domin. A história contada por ele é a seguinte: Domin estava na cozinha, amolando uma faca para Adriana preparar a carne, e nesse momento, Radamés se sentiu intimidado, como se estivesse sendo ameaçado. Mas vamos com calma. As imagens da cena já estão circulando por aí e mostram claramente que Domin estava sim com a faca, mas em momento algum fez qualquer movimento agressivo ou sequer olhou feio para o adversário. Era uma cena cotidiana de cozinha, sem nenhuma tensão aparente. Mesmo assim, Radamés foi até a cabine de depoimentos e disse à produção que estava com medo de ficar no mesmo ambiente que Domin. Ele contou isso depois em uma conversa com Cris e Cadu, que ficaram bem surpresos com a acusação. Eles chegaram a perguntar se ele havia pedido a expulsão de Domin ou se tinha apenas relatado o que aconteceu. E Radamés garantiu que a produção prometeu analisar as imagens. Só que tem um ponto importante: prometeram analisar, mas não falaram nada sobre expulsar alguém. Isso quem tá dizendo é ele mesmo. O assunto se espalhou como fogo na palha. Mais tarde, Radamés e Carol foram vistos no quarto da Silvia e do André, junto com Rafa e Thalita, comentando que Domin poderia ser expulso a qualquer momento. Ou seja, o casal tá espalhando essa história pela mansão inteira. Mas aí vem a pergunta que não quer calar: será que essa suposta expulsão existe mesmo? Porque, até agora, só o Radamés e a Carol estão falando disso. O Domin continua agindo como se nada tivesse acontecido, sem qualquer sinal de que está prestes a deixar o programa. E como sempre, o clima na casa promete esquentar ainda mais. Tem muito pano pra manga e essa história tá longe de terminar. Será que essa acusação vai render consequências reais? Ou será que é só mais uma jogada do casal para tentar desestabilizar o adversário? Comenta aqui embaixo o que você acha dessa situação toda. O Domin passou dos limites ou foi tudo um grande exagero? Aqui no canal, você sabe, não tem enrolação. É tudo direto, com opinião e os bastidores quentes do Power Couple. E olha, se você acha que acabou por aí, tá enganado. A fofoca não para, e o casal Radamés e Carol está agindo como se fossem os donos da verdade na mansão. Eles estão tão certos de que Domin será expulso que já estão até se articulando com outros casais, como se estivessem tentando preparar o terreno para uma eliminação que só existe na cabeça deles. E tem mais. Nos bastidores da casa, vários participantes já começaram a perceber essa estratégia do casal. Muitos estão questionando: será que Radamés está exagerando propositalmente a história para tentar eliminar um rival forte no jogo? Vamos combinar, né? Acusar alguém de ameaça com faca é coisa séria. Se for verdade, tem que ser investigado mesmo. Mas se for mentira, aí a coisa muda de figura. Aí vira manipulação, jogo sujo, e pode até acabar virando um tiro no pé do casal acusador. Filmadora nas redes sociais, a galera tá dividida. Tem quem defenda o Radamés, dizendo que ele tem o direito de se sentir intimidado. Mas a maioria dos internautas que viu as imagens comenta exatamente o contrário, que não houve nada demais na cena e que o Domin estava apenas preparando a comida com naturalidade. E sabe o que mais chamou a atenção do público? A rapidez com que Radamés e Carol espalharam a notícia. Eles não esperaram nem a produção se pronunciar. Já foram contando para a casa inteira, como se tivessem certeza absoluta do que vai acontecer. Parece até que estão torcendo pela expulsão, né? Mas será que é assim que se joga? Será que vale tudo para eliminar um adversário? Ou isso pode acabar se voltando contra eles? Enquanto isso, Domin continua tranquilo, sem nem imaginar que está sendo alvo de uma campanha silenciosa. E o mais curioso, ele ainda não foi chamado pela produção, o que indica que a direção do programa está mesmo analisando tudo com cautela antes de tomar qualquer decisão precipitada. E isso é importante. Em um reality show, tudo precisa ser muito bem avaliado.
Uma expulsão muda completamente a dinâmica do jogo, afeta alianças, estratégias e até a opinião do público. Por isso, é natural que a produção demore um pouco para se posicionar. Afinal, eles têm acesso a todas as câmeras, todos os ângulos, todos os áudios. Mas cá entre nós, se for confirmado que a acusação foi infundada, será que o Radamés e a Carol não vão acabar se queimando com o público? Porque uma coisa é certa, o público do Power é atento e não gosta de injustiça. As enquetes nas redes já começaram a mostrar um certo desgaste do casal entre os fãs do programa. Tem gente dizendo que o casal está forçando demais nas narrativas, tentando aparecer a qualquer custo. Outros dizem que eles estão jogando sujo. E não podemos esquecer, o Power Couple é um jogo de casal, mas também é um jogo de convivência. E quando um casal começa a espalhar informação sem base concreta, isso pode desestabilizar toda a casa. E pior, gerar um efeito dominó de conflitos e desconfiança. E olha, se a produção realmente descobrir que foi tudo armação, que não houve ameaça nenhuma, o jogo pode virar completamente. Imagina só se o Radamés é quem acaba sendo penalizado por falsa acusação? Tudo pode acontecer. Então fica ligado, porque essa novela da vida real ainda promete muitos capítulos pela frente. E aqui no canal a gente vai te contar tudo, tintim por tintim, sem enrolação. Agora me conta aqui nos comentários. Você acredita na versão do Radamés ou acha que foi tudo exagero? A produção deve expulsar alguém ou apenas dar advertência? E mais, se fosse armação, você perdoaria esse tipo de jogada ou consideraria imperdoável? Não esquece de se inscrever, deixar aquele like maroto e ativar o sininho para receber todas as atualizações sobre essa história maluca que está movimentando o Power Couple. Até a próxima, e fica ligado, porque se treta é o que você quer, aqui a gente entrega sem filtro. Power Couple Brasil tá pegando fogo, e você acompanha tudo aqui com a gente.